Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem desse domingo é muito clara, muito direta para nós. As duas leituras, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, uma das epístolas que São Paulo escreve estando preso, e a passagem do Evangelho de São Mateus, a mensagem é tão a mesma que nós poderíamos como que reescrever num só texto essas duas passagens. A grande mensagem que a igreja nos passa hoje, que deve ser o nosso alimento espiritual para essa semana, é a importância do amor a Deus e do amor ao próximo. Jesus, como aconteceu muitas vezes, é interrogado pelos fariseus. Uma primeira lição que nós tiramos é que nós nunca devemos agir de má fé, devemos agir sempre com a sinceridade do nosso coração. A pergunta do fariseu não tinha a finalidade de realmente conhecer. Aquele fariseu, o doutor da lei, não perguntou a Jesus porque ele queria saber qual era o maior mandamento. Ele não queria saber. O texto diz que ele perguntou a Jesus para colocá-lo à prova. A finalidade era arrancar de Jesus uma palavra que justificasse condená-lo, porque no coração dos fariseus Jesus já estava condenado, só faltava encontrar um pretexto para executar aquilo que eles já tinham determinado. Mas Jesus, na sua bondade, na sua mansidão e na sua sabedoria infinita, mesmo ao receber uma pergunta maldosa, ele responde, porque ele não tem nada a temer. E ele aproveita, mesmo que a pergunta não tenha sido feita com uma intenção reta, ele aproveita para instruir ao povo que estava ao seu redor. E o doutor da lei perguntou para Jesus qual era o maior mandamento. Os fariseus tinham multiplicado tanto as leis, eles não se contentaram com os 10 mandamentos de Deus e foram multiplicando as regras, as determinações, as leis, para pequenas coisas da vida, de modo que eles se perdiam naquela infinidade de mandamentos e não conseguiam mais distinguir o essencial. Se perdiam nos detalhes e não conseguiam ver o que é o essencial da lei que Deus traz para nós. Jesus consegue perfeitamente ver o que é acidental, o que é passageiro, o que eram determinações humanas da primeira lei, determinações pontuais para aquele momento da história, mas consegue ver também e nos transmite de maneira muito clara qual é o essencial do que Deus pede de nós. E por isso Jesus responde: o maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse texto, para um judeu, como era ali o fariseu, era um texto que eles recitavam várias vezes durante o dia. Assim como nós temos o costume de rezar, por exemplo, o Ângelus, de rezarmos até o terço, os judeus recitam várias vezes essa passagem, chamada o Shema Israel, escuta Israel, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Eles recitavam isso, sabiam de cor, mas não sabiam que era o essencial, não conseguiam distinguir que isso era o essencial. E nosso Senhor nos diz: esse é o maior mandamento. E nessas palavras de Jesus, Jesus repete o que está dito no Deuteronômio. Nosso Senhor insiste em 3 palavras, ou melhor, insiste 3 vezes com a mesma palavra: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É assim que se ama a Deus, com tudo, com todo o coração. O coração representa toda a nossa capacidade de amar, toda a nossa capacidade de querer. O coração, que para nós é usado como símbolo do amor, o próprio Deus o usa. Então ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, ou seja, com toda a tua existência, com todas as tuas capacidades, com todo o teu entendimento, até onde você for capaz
de compreender o amor de Deus, até onde você for capaz de entender até onde você deve amar a Deus, ame-o. E saiba que mesmo assim, não vamos amá-lo o suficiente. Amar de todo o coração significa, meus irmãos, que qualquer outro amor, qualquer outro desejo que houver no nosso coração e que se opuser ao amor de Deus, esse amor não é de verdade. Se eu amo a Deus, mas ao mesmo tempo alimento, afeto, apego a coisas que vão contra esse amor de Deus, eu estou faltando ao maior mandamento de Deus, que é amá-lo sobre todas as coisas, com todo o coração. Mas então quer dizer que eu não posso amar os meus pais? Quem é casado não pode amar a esposa, o esposo ou os filhos? Não, não é isso. Significa que tudo que eu amo ou nasce do amor de Deus, ou me conduz para o amor de Deus, e nunca um amor que me separe de Deus. É fácil então distinguir os nossos sentimentos, se eles são de Deus ou não. Se conduz para Deus, se nasce de Deus, eu estou amando a Deus com todo o coração. Mas nosso Senhor nos diz que esse é o maior mandamento, mas que existe um segundo, e Jesus fala que é semelhante a esse primeiro. E isso foi uma novidade para aquele fariseu. E Jesus diz, citando agora o Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu disse que nós podemos escrever juntas as duas leituras hoje, porque exatamente na primeira leitura, São Paulo nos ensina como é que nós devemos amar-nos uns aos outros. Ele nos dá por que devemos amar-nos, nos dá a razão de nos amarmos uns aos outros, e como é que deve ser esse amor. São Paulo começa dizendo para nós: exorto-vos a que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Meus irmãos, nós temos uma vocação. Vocação significa ser chamado. Claro, existe a vocação específica, sacerdotal, religiosa, matrimonial, consagrada, mas além dessa vocação específica, antes dessa vocação específica, existe uma vocação que é para todos nós, que é a vocação à santidade. É isso que São Paulo nos diz hoje: que vós andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Se nós, meus irmãos, não nos empenharmos em sermos santos, nós estamos perdendo o nosso tempo. Como dizia São João Berquemas: ou santo ou nada, ou santos ou nada. Deus nos chama para a santidade. Há pessoas que às vezes falam assim: se eu conseguir chegar no céu, tá bom. Quem pensa assim não vai chegar lá. Quem pensa assim é medíocre. Nosso Senhor não pensou assim quando veio nos salvar. Bastava um suspiro de Jesus, bastava uma gota de seu sangue para nos salvar. Mas Ele não queria simplesmente nos salvar, Ele queria mostrar até onde vai o amor dEle por nós. Então nós somos chamados à santidade, somos chamados à generosidade, somos chamados ao heroísmo. Essa é a nossa vocação: heroísmo na prática do bem, heroísmo no amor de Deus. Esse heroísmo que vai me levar a sacrificar em mim tudo aquilo que me impede de estar unido a Deus. Essa é a vocação à santidade a que Deus nos chama. E essa vocação à santidade passa pelo amor ao próximo. E aí São Paulo nos dá algumas características de como se ama de verdade o próximo. Diz ele que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos. Dá, portanto, para nós aí 4 conselhos, não é? Eu devo amar o próximo com humildade. A humildade é aquela virtude, meus irmãos, que me coloca no meu lugar. Me coloca no meu lugar. Nós, pessoalmente, muitas vezes nos colocamos acima do nosso lugar. A humildade nos faz reconhecer o nosso lugar. E é do meu lugar, da minha condição de pecador miserável, é assim que eu amo o meu próximo, com humildade. Isso me leva a não julgá-lo, a não condená-lo, a não desprezá-lo, a não me considerar melhor do que ele, não é? Às vezes você pode olhar para você e dizer assim: não, mas eu estou melhor porque eu venho à missa, não é? eu rezo, essa pessoa não reza. Mas será que ela teve as graças que você tem?
Será que se ela tivesse as oportunidades que nós temos, ela estaria como você, como eu estou? Humildade, amar o próximo com humildade, amar o próximo com mansidão. Essas virtudes, meus irmãos, devemos praticar dentro da nossa casa, na nossa vida de família, não é? Entre nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho. O cristão, o católico, não reduz a sua fé aos momentos que ele está dentro da igreja. Ele leva a sua fé para a sua vida e, portanto, ele pratica essas virtudes simples, sem graça muitas vezes, mas ele pratica onde quer que ele esteja, na sua casa, na sua família, o seu trabalho, o seu círculo de amizade. Amar com humildade, amar com mansidão, suportando-vos mutuamente, diz São Paulo, no amor, ou seja, na caridade. Talvez nós já muitas vezes dentro de nós nos reclamamos: ah, meu Deus, eu tenho que suportar tal pessoa, essa pessoa é tão difícil, ela tem um caráter difícil, ela é insuportável. Esquecemos que muitas pessoas podem pensar o mesmo de nós, porque nós não somos diferentes, nós somos do mesmo barro, somos da mesma natureza humana. E por isso São Paulo, muito realista, e escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: suportai-vos uns aos outros. Você tem que saber levar o peso do seu irmão e saber que você também é um peso para o seu irmão, e vocês vão se santificar, nós vamos nos santificar à medida em que nós sabemos nos suportar. E esse suportar só existe uma forma que funciona: é a caridade. E o que é a caridade? É esse segundo mandamento que Jesus falou: amar o próximo como a si mesmo. E como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? Tem duas regrinhas básicas, que se nós fizéssemos isso, já estaria muito bom. Primeira regra: eu não faço a ninguém o que eu não gostaria que fizessem comigo. Eu não gosto que me chamem de apelido, então não chamo o outro de apelido. Ah, mas uma coisa tão simples. A caridade se pratica em coisas simples. Eu não gosto que me humilhem, então não humilhe seu irmão. Eu não gosto que me chame a atenção em público, então não faça isso com o outro. E assim, quantos exemplos poderíamos dar? Não fazer ao outro o que eu não quero que façam a mim. E segunda regrinha: fazer para o próximo o que eu gostaria que fizessem para mim. Ah, eu gosto que me tratem bem. Trate bem o seu irmão. Eu gosto quando tem paciência comigo. Tenha paciência com teu irmão. Eu gosto quando me deixam falar. Deixe o seu próximo falar. Saiba ouvir, fale menos. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você mesmo. E Jesus fala: amando a Deus com todo o coração, como nós vimos, amando o próximo dessa forma, como a si mesmo, pronto, nós cumprimos todos os mandamentos. Mas o Evangelho não se reduz hoje somente a essa mensagem. No final, Jesus, que foi interrogado com maldade, agora faz também uma pergunta. Ele pergunta para os fariseus assim: o que é que vocês dizem a respeito do Cristo, do Messias? De quem que ele é filho? E eles respondem na hora: de Davi. O Messias vai vir de Davi. E nosso Senhor coloca para eles um problema teológico. Diz para eles assim: mas como que ele é filho de Davi, se Davi o chama de Senhor, e Senhor se usa para Deus? Como que um pai chama seu filho de Senhor? Como é que ele pode não ser filho de Davi? E eles não souberam responder. E não souberam responder, meus irmãos, porque em realidade, naquele momento, o povo não conhecia mais o Messias. Em realidade, meus irmãos, Jesus não era o Messias esperado. Jesus foi o Messias inesperado, o Messias que o povo não esperava, e por isso se escandalizaram dele. A ideia de Messias que naquele momento reinava entre todos era de um rei temporal, era de alguém que ia vir para expulsar os romanos, era de alguém que ia dar poder, que ia devolver a Palestina, toda aquela região ia voltar para a mão daquele povo. Essa era a ideia do Messias. Mas aquelas passagens de Isaías que falavam do servo sofredor, que ia se tornar o opróbrio dos homens, o próprio Salmo 21, que falava do sofrimento do Messias, o próprio Salmo 109 que Jesus acabou de citar para
o fariseu, falava de alguém que iria sofrer, e por isso Jesus era o Messias inesperado, o Messias que escandalizou, o Messias que decepcionou, porque não estava no padrão que o povo esperava naquele momento. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é escrita para nós também, não foi só para aquele tempo, é para nós. E eu queria deixar para nós então a seguinte reflexão: se Jesus perguntasse hoje para mim, perguntasse hoje para você, o que é que você diz do Cristo? Qual seria a nossa resposta? Eu deixo a pergunta, não estou afirmando que ninguém não conheça Jesus, mas qual seria a minha resposta? Jesus é um grande personagem da história, Jesus é um grande filósofo, Jesus é um grande pensador, Jesus é um grande poeta? Ou será que eu consigo ir mais longe? Que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador? O que é que Jesus representa para mim na minha vida? Se eu acredito realmente que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o verdadeiro Messias, que eu devo esperar, o que é que isso significa na minha vida? Que durante essa Santa Missa, na consagração, na comunhão, cada um de nós possa responder a Jesus a essa pergunta: o que é que você diz a respeito do Messias, a respeito do Cristo? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.